Iniciemos cantando o canto. Estou esperando o cântico. Doce, Fiquemos em pé. doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Da mãe do meu Senhor, como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ótima tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. E você que nos acompanha também aí em casa, sintam todos acolhidos e amados no coração do Senhor, o bom Jesus. Hoje, nesta tarde em que nós celebramos a misericórdia do Senhor, quero acolhê-los a todos e a todas, pessoal que veio também de outros lugares. Taubaté, veio alguém hoje com chuva? Nós, que benção, sejam bem-vindos. Taubaté, Pindamonhangaba. Tem alguém? Pindamonhangaba. Sejam bem-vindos. São Luís, sejam bem-vindos. O tom está falhando. Tem mais algum lugar? Caçapava. Uba, meu Deus, chuva tirou vocês lá de Ubatuba. Sejam bem-vindos. Então sejam bem-vindos. Quero acolher também o nosso prefeito, Clemente, Antônio Clemente, com a primeira dama, Eliane, sejam bem-vindos. Nossa alegria, nossa doutora, Adriana, todos bem-vindos. Então, na alegria do Senhor, vamos juntos fazermos, colocando no coração amado do Senhor, o bom Jesus, as nossas intenções, rezando pelo aniversário da Cleusa Clementino da Silva, Iraci Pereira Anastácia, Xande Oliveira, de Edibelto, e pela alma de Pedro Augusto Roncone, sepultado segunda-feira. Vamos fazer a oração do Senhor bom Jesus. Ó meu bom e docíssimo Jesus, sois a minha saga,
meus olhos. Vi o vosso belo rosto, mas ai, ele perdeu a sua beleza. É horrível de ver-se manchado como está, de sangue, machucaduras e escarros. Quanto mais desfigurado vos vejo, ó meu Salvador, tanto mais belo vos acho e digno de amor. Que são de fato essas chagas e contusões, senão sinais de vossa ternura para comigo? Vos, ó meu Jesus, ferido e destalhado por mim, quisera ver-me também todo em chaga por vós, como tantos mártires. Mas se não vos posso oferecer agora chaga de sangue, ofereço ao menos todas as penas que tiver de sofrer. Ofereço o meu coração, mais terra, minha alma, esgotado de amor por ela. Amo-vos, ó Deus de amor, amo-vos de infinito. Amo-vos e quero repetir sem cessar, nesta vida e na outra. Eu vos amo, eu vos amo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, vamos fazer a bênção na água e nos objetos de devoção, pedindo as graças e as bênçãos do Senhor, recordando que a água, ou melhor, a água nos recorda sempre a água do santo batismo, água que lava, purifica. Todas as vezes que usamos a água, aspergindo sobre nós ou tomando a água, recordemos que Deus é água viva. Senhor Pai Santo, ponde os vossos olhos sobre nós, remidos pela morte e ressurreição do vosso Filho, e renascidos pelo batismo na água e no Espírito Santo. Concedei-os que usarem esta água, renovar-se no corpo e na alma, e oferecer-se puros aos serviços divinos. Por Cristo Senhor nosso. Senhor Deus, fonte e origem de toda bênção, pois vos alegrais com vigor de piedade dos fiéis, permanecei ao lado deles, e concedei que eles usem esses sinais de fé e piedade, transformar-se na imagem do vosso Filho, o bom Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Peçamos a graça da saúde aos enfermos, acamados, hospitalizados, doentes. Lembrando que antes de ontem, hoje, nas minhas visitas com a imagem do bom Jesus, muitos enfermos, muitos acamados, ou pessoas com a cadeira de roda, ou com o andador, se aproximavam da porta para acolher a imagem do bom Jesus. E eu quero colocá-los todos no coração amado do bom Jesus nessa tarde. Senhor nosso Deus, que enviaste o vosso Filho amado ao mundo para carregar nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós o suplicamos pelos vossos filhos enfermos, para que com a paciência fortalecida e a esperança renovada, superem a doença e voltem a gozar a vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Nesse instante eu farei a aspersão com a água benta, e pode cantar um cântico da aspersão. Eu te peço desta água que tu tens, essa água viva, meu Senhor.
Nesse instante nós vamos acolher o senhor bispo diocesano, Dom Wilson, e vai presidir essa celebração, e também dando ao ministério ou ação, então, do ministério paroquial, aqui junto do nosso santuário, da nossa basílica e da paróquia do Senhor Bom Jesus. Vamos acolher então o Padre Tequinho, juntamente com o senhor bispo, cantando. Nosso Deus viu que o tempo chegou e uma virgem lhe disse que sim. Vem que o menino chorou entre as palhas, assim é Natal. Glória a Deus no mais alto dos céus, e que os homens encontrem em Belém, tragam seus olhos em véus e conheçam também. É Natal, é Natal. Prezados irmãos, sejam todos bem-vindos a este dia em que celebramos o início do ministério do Padre Álvaro, lembrando também o bom Jesus, que aqui é sempre cultuado, não simplesmente em nossa devoção, mas sobretudo pela nossa fé. Vamos iniciar nossa celebração, reunidos que estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com as palavras do apóstolo, eu vos saúdo desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Saúdo o senhor prefeito, senhor Antônio Clemente, também sua esposa, primeira-dama, dona Eliane. Saúdo também a vereadora Adriana, aqui presente, e a cada um de vocês. Juntos, rezando uns pelos outros, vamos também pedir pela cidade como um todo, para que, por uma gestão exitosa, possa estar a serviço de todo o povo, naquilo que o povo mais precisa. Diante de Deus, vamos nos colocar humildemente, reconhecendo as nossas culpas, as nossas limitações e implorando a graça do perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamento, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Elevemos as nossas intenções, rezando uns pelos outros, rezando por esta cidade, pelos devotos que vêm com as suas intenções a esta basílica. Vamos também pedir a Deus pelo Padre Álvaro, que começa aqui o seu ministério como vigário nesta paróquia. Oremos. Cada um no silêncio pode apresentar as suas intenções. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz,
e fazei resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Que tenhamos todos uma atenção muito grande, de ouvidos atentos e um coração aberto para acolher a palavra de Deus. Que nada e ninguém possa nos distrair nesse momento, mas que acolhamos todos com muita atenção e disponibilidade para acolher a palavra de Deus que agora será proclamada. Nesta primeira leitura, cheia de do apóstolo, a fim de que possamos viver como cristãos, unidos a Deus e uns aos outros. Acolhamos com atenção. Leitura da carta de São João. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco, e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque, tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As nações de toda a terra vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, e com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Sebe e Sabá hão de trazer-lhes oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e de todas as nações hão de servi-lo.
pobre a qual ninguém quer ajudar, ter a pena do indigente, do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nossas mãos tocamos o verbo da vida, a verdadeira luz, resplandeceu entre nós, e da vida eterna quem ouve e crê em sua voz. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos ouviram e asma e começaram, com efeito, visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães, e o coração deles estava endurecido. Da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneçamos em pé um pouco. Depois que o Senhor Bispo traçar o livro sobre nós, o sinal na cruz, aí nós saudamos. Neste momento, o gesto simbólico que é feito, e só na celebração que o Bispo preside, o sinal da cruz é traçado sobre a Assembleia com o livro da Palavra de Deus,
E nós, reconhecendo que a palavra de Deus é fonte de toda bênção, de vida e salvação, traçamos sobre nós mesmos o sinal da cruz. Podemos aclamar a palavra. Amados irmãos, normalmente hoje, dia 6 de janeiro, normalmente se lembra Dia de Reis, que a liturgia da Igreja Católica no mundo inteiro, na verdade, hoje celebra a Epifania, a festa da Epifania, que para nós, aqui no Brasil, é antecipada, foi antecipada para o domingo anterior. Já, portanto, para nós, liturgicamente, celebramos a festa de Reis, como popularmente é dita, mas na verdade, liturgicamente, é festa da Epifania, ou seja, da manifestação de Jesus, não só para o povo judeu, mas como Salvador de todos os povos. Ele veio para dar vida e salvação a todos, a toda a criação. É esse o sentido de magos vindos do Oriente. A palavra de Deus não fala de santos reis, mas fala de magos vindos do Oriente, talvez astrólogos vindos do Oriente, que vieram saudar, procurando em Jerusalém, a cidade real, aquele que havia nascido como rei de Israel, e saudado por eles como rei e senhor do universo, porque eles, sendo pagãos, vindos do Oriente, não sendo membros do povo de Israel, atraídos por Deus, mostram assim, através deste símbolo, que a salvação de Jesus, de fato, é para todos. E hoje, celebrando a palavra de Deus, lembrando também, sempre como todo dia 6, o bom Jesus, nós vemos no Evangelho escrito por Marcos, por São Marcos, vemos o cuidado de Jesus, bom pastor, cuidado para com o seu povo. O cuidado de Jesus que se manifesta em todas as necessidades do povo. É interessante porque muitos na sociedade de hoje querem que a igreja se limite às coisas espirituais. Fique a igreja dentro da igreja, fiquem aqueles que têm fé dentro da igreja, das igrejas, e nós cuidamos das coisas do mundo. Jesus não. Jesus mostra que nós devemos ter um cuidado uns pelos outros. O Papa Francisco, no dia 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz, estabelecido pelo Papa Paulo VI, e já é o 54º Dia da Paz que nós celebramos, o Papa Francisco lembrava, olha, nós só teremos paz quando soubermos cuidar uns dos outros, quando tivermos um cuidado para com as pessoas, para com o ambiente onde nos encontramos, que é a casa comum que todos nós habitamos, planeta Terra. E nós vemos da parte de Jesus este cuidado, vemos da parte de Jesus essa atenção ao povo que passa necessidade. O Evangelho começa dizendo, depois de saciar a fome dos 5.000 homens, Jesus obrigou seus discípulos a irem. Bom, aqui vemos a preocupação de Jesus não só com as coisas espirituais do povo que o seguia, mas pelo contrário, também um cuidado material pela fome do povo, por aqueles que o seguiam e que não tinham o que comer e que estavam distantes da cidade. E Jesus então deu-lhes de comer a partir daquilo que eles mesmos dispuseram uns com os outros, os pães e os peixes que tinham, e Jesus fez com que fosse suficiente para todos, mas a partir daquilo que eles mesmos tinham. E Jesus atendeu às necessidades do povo, atenção, não ignorando
as necessidades também materiais ou qualquer outra necessidade que o povo tinha, porque também os sofrimentos do povo, Jesus acudia, Jesus socorria aquele que estava sofrendo, aquele que estava paralisado, aquele que estava até morto, indo ao encontro das pessoas nas necessidades que tinham, restaurando a criação. E esse cuidado de uns para com os outros, Jesus nos ensina a ter. E certamente, os discípulos de Jesus, vendo as atitudes de Jesus, que cuidava do povo, aprenderam dele a serem pastores, a serem cuidadores. A um prefeito cristão também isso é muito significativo, né? Também quem está trabalhando na casa de leis, também isso é significativo, e a cada um de nós, onde quer que estejamos, na situação em que estivermos, como profissionais ou como cidadãos comuns, como cristãos no meio do povo, sempre ter esta preocupação, saber cuidar dos outros. Se assim fizermos, desconsiderando nós mesmos, mas nos dedicando aos outros, teremos o reconhecimento de todos e será exitoso o trabalho e o desejo que temos para que haja paz, para que vivamos em paz. Um outro ponto que destaco neste trecho do Evangelho, outro ponto que destaco é a atitude de Jesus de comunhão com o Pai Celeste. Claro que Ele e o Pai são um só, mas na condição humana que assumiu, o contato de Jesus com o Pai era através da oração. E vejam que interessante, depois que Jesus despediu os discípulos para que fossem à frente dele, pegassem o barco e fossem para o outro lado, da outra margem do lago de Genezaré, o mar da Galileia como é chamado, Jesus se coloca em oração. Vejam, não é uma oração qualquer, não é um minutinho de oração para dizer que rezou no final do dia. Jesus se colocou em oração depois que ele despediu o povo, quem sabe ao cair da tarde, e ali subiu para o monte para rezar, e foi ao encontro dos discípulos. Que hora? Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas. Ora, se o dia caiu por volta das 6 da tarde, para dizer o mínimo, que Jesus tivesse despedido a multidão nessa hora, nós temos até às 3 da manhã, 9 horas de oração, de Jesus em comunhão com o Pai, na oração, dando-nos também o exemplo, a nós também, que somos seus discípulos e queremos servi-lo. Não nos contentemos, meus irmãos, não nos contentemos com uma oração rápida. De manhãzinha, quando levantamos, fazemos o nome do Pai rápido, quem sabe dizendo rapidamente uma oração, porque temos tantas coisas a fazer durante o dia, como se tantas outras coisas fossem muito mais importantes do que o contato com Deus. Então, sapecamos uma oração rápida, corremos o dia inteiro e depois, ninguém é de ferro, cansados ao final do dia, um dia de trabalho, de correria, de tantas atividades, ninguém é de ferro, vamos descansar. E rezamos, talvez, um glória ao Pai, na primeira parte pelo menos, né? Porque a segunda talvez já estejamos dormindo. Meus irmãos, sigamos também o exemplo de Jesus. Cuidado com os irmãos, as necessidades dos outros e a profunda comunhão com o Pai Celeste na oração. Não terá êxito em qualquer trabalho, por mais eficiente que seja, não terá êxito o trabalho sem Deus. O salmista diz:
Em vão trabalham os construtores, se não for Deus quem edifica. Vamos fazer aquilo que nos cabe fazer, mas confiando que a eficácia, não a eficiência de nossa ação, mas a eficácia, os frutos só serão possíveis se o fizermos contando com a graça de Deus. Pois sem o auxílio de Deus, nós não conseguiremos grandes coisas. Será vão todo o esforço humano. Poderá ser assistência social, a atenção dedicada aos outros, o alívio prestado às pessoas que mais sofrem, poderá ser uma obra de benemerência, mas de misericórdia também, mas não terá frutos que somente Deus poderá conceder. Como cristãos, estejamos atentos para que atendamos a Deus, estejamos unidos a Ele, construamos comunhão com o Senhor pela nossa oração, pela participação na igreja, pelos sacramentos, pela escuta da palavra, pela reflexão da palavra, e assim Deus estará conosco e nós estaremos com Deus. No momento de silêncio e de oração, vamos pedir ao Senhor a graça de realizarmos aquilo que a palavra de Deus nos sugere. No instante de silêncio, cada um peça a Deus a graça de sermos sempre atentos às necessidades dos nossos irmãos, para que possamos superar o egoísmo que nos faz viver presos a nós mesmos e sairmos de nós indo ao encontro dos irmãos, atendendo-os em suas necessidades, e que possamos também estar abertos e disponíveis ao outro absoluto, a Deus, para que seja completa a nossa abertura, confiando nele e servindo-o acima de tudo. Podemos estar sentados mesmo neste momento. O padre a fazer a sua... Microfone para ele, por favor. Mesmo. Fará neste momento a sua renovação das promessas sacerdotais. Filho caríssimo, diante do povo que será confiado aos teus cuidados, renova o propósito que prometestes no dia de tua ordenação presbiteral. Queres desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios do Cristo, a oração, para louvor do povo de Deus e santificação do seu povo, segundo as normas e a tradição da igreja? Quero. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote que se entregou ao Pai por nós, e ser com ele consagrado a Deus, dedicado ao serviço e à salvação dos irmãos? Quero. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a todos a fé católica? Quero. Prometes reverência e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo.
Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Neste momento, leio a provisão, decreto de nomeação do Padre Álvaro. No exercício de nossas funções pastorais, diante das necessidades da igreja local e o bem do seu povo, nomeamos o reverendíssimo Padre Álvaro Mantovani, vigário paroquial da paróquia Bom Jesus, Senhor Bom Jesus em Tremembé, com todos os direitos e obrigações inerentes ao ofício, de acordo com aquilo que prevê o Código de Direito Canônico. Para o adequado cuidado pastoral desta paróquia, o associamos ao pároco, Padre José, como cooperador e participante de sua solicitude no ministério pastoral. Esta provisão entra em vigor a partir do dia 6 de janeiro de 2021 e é válida enquanto houver necessidade eclesial e pastoral. Pela presente leitura, o declaro nomeado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dado e passado na Cúria Diocesana de Taubaté aos 15 dias do mês de dezembro de 2020. Vamos saudar o novo vigário paroquial. Saudamos de longe. Não, esse de perto, esse não é longe. Prezados padres também, Padre José e Padre Álvaro, associados no trabalho do povo de Deus, conforme vimos pelo Evangelho, não para dividir o trabalho de um em dois padres, mas para multiplicar o trabalho, tendo dois padres a serviço do povo. Que assim seja, num trabalho de comunhão, haja uma dedicação total ao povo de Deus. Que Deus os ajude nesse sentido. Vamos, com toda confiança em Deus, apresentar as nossas preces. E a cada oração nós vamos dizer: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelas várias igrejas cristãs e seus pastores, para que o amor de Cristo até ao martírio, ao desperte para a urgência da unidade, oremos, irmãos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos homens de coração endurecido, para que abram os olhos ao amor de Deus e lhe agradeçam todo o pão que Ele lhes dá, oremos, irmãos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelas mulheres que cuidam dos mais pobres, para que sejam um anúncio alegre da salvação e testemunhem que no amor não há temor, oremos, irmãos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos casais da nossa terra e do mundo inteiro, para que saibam amar-se com simplicidade, tornando-se eles próprios sinais do amor de Deus, oremos, irmãos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos membros da comunidade paroquial, para que sintam que Deus os ama como Pai e se aproximem daqueles que ninguém atendem, oremos, irmãos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Num momentinho em silêncio, cada um apresenta a Deus as suas intenções e rezemos também pelas necessidades uns dos outros, por aqueles que pediram as nossas orações. Vamos pedir ao Senhor da Messe que envie muitos operários dispostos a trabalhar pelo bem do povo, pessoas generosas que, movidas pelo amor a Deus e ao próximo, se dediquem a serviço uns dos outros. Cantemos esta prece. Enviai, Senhor, muitos
operários são poucos. Pai de amor e de bondade, acolhei as preces do vosso povo que a vós recorre confiante, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos nos sentar. Cristãos, vinde todos com alegres cantos, ó vinde até Belém. Vede nascido vosso pastores deixam seu rebanho e alegres acorrem ao Rei do céu. Nós igualmente cheios de alegria, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Rezemos, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, fonte da verdadeira piedade e da paz, que vos honremos dignamente com estes dons que oferecemos, e pela participação nestes mistérios, reforcemos os laços que nos unem a vós e aos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos então graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Revelastes hoje o mistério do vosso Filho como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna de sua divindade. Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão,
ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Em pé, irmãos, aclamemos o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. A nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Wilson, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Lembro-me de meu pai Paulo. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Semei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com o coração de filhos, unidos ao Filho Jesus, com toda a confiança no Pai Celeste, que quer sempre o nosso bem, o bem de todos, e sentindo-nos irmãos uns dos outros, porque filhos do mesmo Pai, digamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes somos todos nós que somos convidados, mas felizes são aqueles que hoje estão preparados para esta ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cristo, a que atraiu os magos vindos do Oriente e que atrai a cada um de nós na nossa diversidade. É Ele o Senhor, o Salvador, aquele que restaura o gênero humano, é Ele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Recordo que na hora da comunhão, aquelas pessoas que estiverem preparadas. O que significa estar preparado? Ter participação regular na igreja. Atenção, participação regular na igreja. Ter se confessado recentemente e não se encontrar com faltas graves, então podem comungar. Participação na igreja, não ter faltas graves e ter se confessado recentemente. Se não estivermos assim preparados, façamos a nossa comunhão espiritual através da oração, exprimindo o desejo de estar unidos a Jesus. Aqueles que forem comungar, retirem a máscara antes de pegar a Eucaristia. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não nesta viagem nos deixou todo a si mesmo
ou em misericórdia Deus mandou o Filho seu, todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui pastes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis. Dediquemos esses momentos para a oração silenciosa, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede, pelo amor, pela atenção que Ele tem para conosco, o cuidado constante, para que vivamos bem, para que tenhamos vida em plenitude. Vamos também agradecer por Ele nos orientar pela Sua palavra, por nos conceder os sacramentos. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo, sustentado por tantas graças da vossa palavra, da Eucaristia, possa receber hoje e sempre os vossos dons do amor, para que, confortado pelos bens transitórios, busque mais confiantemente os bens eternos.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Desejo que Padre José e Padre Álvaro possam realizar aqui, entre vocês e a serviço de vocês, um bom trabalho. Um trabalho de evangelizadores, um trabalho de pastores que zelosamente cuidam do rebanho do Senhor. Rebanho que não nos pertence, rebanho que pertence a Deus e que possa ser bem cuidado por vocês, a quem hoje confiado esse trabalho. Quero também desejar ao senhor prefeito, o senhor Antônio Clemente, um serviço junto ao povo, serviço muito frutuoso, sobretudo em atenção àqueles que são mais esquecidos, aqueles que são mais necessitados. Que o seu trabalho seja frutuoso, assim como também o trabalho da Câmara Municipal, a quem peço que saúde tanto a equipe de gestão como a equipe dessa nova legislatura, que tenham um serviço que tenha em princípio o cuidado e o bem-estar de todo o povo. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de amor e de bondade, que nos reuniu como seu povo e expressou o seu cuidado de Pai, sobretudo para com os filhos mais necessitados, olhe por todos aqueles que a vós recorrem com confiança. Fortaleça-nos em nossas necessidades, restaure as nossas forças, fazei-nos superar nossos limites e vos servir de todo o coração, servindo também aos nossos irmãos. Desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, que tenham todos uma ótima semana, mas um ano marcado pelas bênçãos de Deus. Um ano que vai ser difícil também, mas a graça de Deus em nós nos dá força e nos anima para continuarmos. Que assim, nós nos apoiando no Senhor, possamos viver bem este ano. Um feliz 2021 para todos. Não é possível hoje acolher também o padre que chega para servi-los, mas certamente ele se sentirá acolhido pelas preces, amparado também por essas preces de vocês e também por uma grande salva de palmas agora. Vamos fazer uma foto juntos? Senhor bom Jesus, nossa alma vos chama e fonte de luz, feliz vos proclama. Senhor bom Jesus, nossa alma vos chama e fonte de luz, feliz vos proclama. De nossa cidade num trono de glória, ó Deus de bondade, ficaste pra história. Um momentinho só. Eu peço a saída com muita calma e tranquilidade para não mantendo sempre a distância, tá bom? Vamos em paz, mas vamos mantendo essa distância sempre na saída com muita calma.